muito obrigada. Bom, eu tenho alguns assuntos, né, acho que pertinentes para a gente falar aqui, mas eu queria começar exatamente, né, a nossa conversa falando um pouco sobre a questão do Tratado Global da OMS, sobre a questão das pandemias, né? O senhor disse até que após vivenciarmos a pandemia do coronavírus, o mundo pode estar consideravelmente mais preparado para uma nova ameaça de alguma outra pandemia que possa surgir. A situação mundial, né, se acredita estar pior, a gente sabe que todos os impactos inflacionários estão atingindo a parte econômica. A gente já discute aqui muito na BMC News em relação a esses reflexos, né, econômicos. Principalmente, a gente não contava com uma guerra no pós, mas vamos focar aqui um pouquinho na questão da pandemia. Você acredita que realmente esses impactos, né, todos econômicos, vivenciados pela questão da pandemia, né, realmente são reflexos da política do fica em casa, a economia vemos depois? Quais outros pontos que você poderia destacar para a gente, inclusive desse relatório especificamente da OMS? Eu acho que certamente grande parte do problema causado na economia pela pandemia foi por causa de uma noção que se globalizou de que a única maneira de combater a pandemia era trancar todo mundo em casa. E essa noção, ela foi, digamos, disseminada em grande parte pela OMS, mas não só pela OMS, pela mentalidade que a OMS e outros organismos internacionais representam, que é a mentalidade de que tudo precisa ter uma solução única e global. Né? Esse lugar comum de que temas globais precisam de soluções globais. Isso não é necessariamente assim, né? Os problemas se manifestam de maneiras diferentes em países diferentes, em lugares diferentes, e, portanto, muitas vezes a solução melhor em um não é a solução melhor em outro. Então, o que aconteceu? Houve essa mentalidade penetrando na OMS, mas também em vários países, sobretudo nos Estados Unidos, né, com aquele Dr. Fauci, que, enfim, disseminou também essa ideia. Surgiu, então, essa questão. Olha, essa pandemia só pode ser combatida com uma solução única, só pode ser combatida com o lockdown de todo mundo em casa, e ela requer algum tipo de... quer dizer, ela não deve estar condicionada a nenhum tipo de critério social, econômico, né? As pessoas que vão cair na miséria, não importa. Né? Se disseminou isso, olha, é só a pandemia que importa, esse é o único tema. E isso, né, destruiu vidas de pessoas, destruiu sustento de milhões de pessoas ao redor do mundo, fome aumentou, no momento em que o mundo estava caminhando no sentido de cada vez reduzir mais o problema da fome. E aumentou a noção, assim, as pessoas estão se acostumando com essa ideia de um controle, né, de que o Estado deve controlar toda a sua vida e que, senão, ela vai morrer. Isso é um pouco que está sendo implantado na cabeça das pessoas, e que isso se justifica, e que os estados individuais devem ser controlados por algum tipo de coordenação global. Então, esse aqui é o problema, porque mais ou menos está diminuindo, voltando aqui um pouco ali, mas acho que diminuiu o principal, né, felizmente, da pandemia, da Covid, mas as pessoas já estão quase que torcendo para que venha uma nova pandemia, porque, de certa forma, ficaram viciadas em controle. Os governos, em muitos casos, ficaram viciados em controle. E não foi feito um balanço, digamos assim, dessa questão da pandemia ainda, da questão do prejuízo. Não é um prejuízo econômico no sentido assim, perdi tanto no meu investimento. Não, são pessoas que tiveram sua vida econômica destruída, né? Milhões de negócios destruídos, pessoas caindo na pobreza, na miséria, na fome. Né? Não foi feito um balanço disso. Então, isso aqui é muito preocupante ao ver agora a ideia de negociação já está em andamento, né? Negociação de um tratado sobre pandemia, que não fez nenhuma revisão, não foi sujeito a uma discussão desse problema. Quer dizer, será que a gente realmente tem que destruir a vida de algumas pessoas para salvar a vida das outras? Eu acho que isso não é o conceito de saúde. Né? Sem falar aí de riscos, né, de tratamentos experimentais, esse tipo de coisa que não quero entrar tanto aqui, mas eu acho muito preocupante, né? Aquele negócio que, olha, não houve um aprendizado mundial
sobre a pandemia. Eu acho que isso é o que está preocupando.